Os irmãos que quiserem e puderem estarem se colocando de joelhos, eu também estou me posicionando aqui. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós entramos na tua presença nesse momento, meu Pai, mais uma vez para aprender da tua palavra, Senhor. Senhor, nos dê o entendimento, Senhor, que o Senhor sabe que nós precisamos de ti, Senhor, para conseguir compreender todas as suas obras para as nossas vidas, meu Pai. Querido Deus, esteja com o irmão Júnior que irá trazer a palavra dessa noite, Senhor. Que ele, Senhor, seja usado por ti, Senhor, e que a mensagem seja clara para nós, meu Pai. Santo Deus, esteja com cada pedido de oração que foi externado aqui essa noite, meu Pai. Esteja, Senhor, olhando por cada irmão, cada família, Senhor, cada pessoa num leito de hospital, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela pequena Débora que já está em casa, meu Pai. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, meu Pai. Santíssimo Deus, esteja conosco durante essa noite. Nos dê um descanso, meu Pai, e que amanhã nós possamos levantar com as nossas forças renovadas para mais um dia, Senhor. E que o Senhor continue conosco, sempre, meu Pai, pois nós precisamos da Tua presença conosco em todos os momentos das nossas vidas. Essa é a oração que eu faço no nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. O tema da mensagem desta noite do estudo da palavra é Por um tempo como este. A poderosa história da vida de Esther é um livro de lições fenomenais nesta grande controvérsia entre Cristo e Satanás. É uma história que, como nós já vimos durante aquela semana, acho que foi a irmã Elisama, não foi, que falou sobre isso, trouxe esse tema, não tenho certeza absoluta, acredito que tenha sido. É uma história que tem lições importantíssimas para todos nós, para todos aqueles que buscam as Escrituras. As crianças amam, na verdade, as crianças, elas amam a história de Esther. As meninas querem ser como ela, a rainha, porque é a clássica história de sucesso, de algo que deu certo, uma coisa maravilhosa, de um milagre, de uma forma que toda menina, vamos dizer assim, gostaria de ser, como uma princesa, como realmente é uma princesa em Cristo. Mas as crianças, unicamente, não são as únicas para quem a história de Esther ela é endereçada. A vida de Esther e os fatos relacionados ao entorno do que acontece com Esther é destinado àquelas pessoas que vivem no final dos tempos. É uma história com lições poderosas para mim, para você, nós que vivemos nos últimos dias. Na verdade, até eu me arrisco a dizer que a história de Esther ela é uma história de quadro repetitivo, é uma história de um tipo que volta a se repetir agora dos últimos dias. Não que haverá uma mulher chamada Esther, novamente, que vai ser rainha, mas ela tem um tipo geral destinado à experiência do povo de Deus nos últimos dias. Enquanto nós estudamos isso, nós vamos estudar isso agora nos próximos dias. A minha oração é para que nós possamos ser grandemente abençoados. E se existe alguém que ainda não vê nessas... Irmãos, eu peço perdão aqui, porque a minha internet, o Wi-Fi caiu aqui, caiu tudo. Uma coisa impressionante aqui, o que aconteceu. Eu acredito que, não sei, vamos lá, vamos voltar. Mas a história de Esther, deve ser coisa do nosso adversário, só pode ser. A história de Esther, ela está cheia de lições, não é verdade? Lições para nós agora nos últimos dias, e tem alguém que não quer que nós saibamos disso. E fica tentando até derribar a transmissão. Mas não. Então, a transmissão está ok, só confirmando. Tá ok, irmão. Ok, então vamos lá, vamos continuar. Então, essa é a história de Esther. Nós devemos buscar a direção do céu para que nós possamos ser abençoados. Porque tudo quanto
outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Nós devemos ver isto que foi escrito, quem sabe de uma maneira que nós não temos visto até hoje. Deus coloca essas histórias para abrir os nossos olhos sobre as coisas que irão acontecer, que virão sobre nós agora nos últimos tempos, e para nos alertar sobre esses perigos e sobre as questões que estarão envolvidas agora nesses eventos que estão prestes a acontecer. Então essas coisas irão se repetir de uma forma remodelada, elas voltarão a acontecer na experiência do povo de Deus. Depois que nós estudarmos esses eventos, particularmente essa história de Esther, que nós já vimos há uns dias atrás, a Elisama deu uma pincelada maravilhosa, nós vamos com certeza olhar para os relatos que estão escritos ali no Antigo Testamento de uma forma um pouco mais diferente, mais aprofundada. Então, nós devemos perceber o que é que Deus está querendo nos dizer. Para cada família, para cada lar, para cada pai, professor, filho, sobre quem já brilhou a luz do Evangelho, sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus, é imperioso que você faça uma pergunta a si mesmo. Nesses tempos de crise que nós estamos vivendo, que estão para se desenrolar diante de nós, a pergunta que foi colocada a Esther como rainha, que foi uma pergunta crucial, essa pergunta importantíssima diante dela, no momento em que ela se encontrava no impasse, numa encruzilhada, e ela estava diante de uma atitude que ela poderia tomar de consequências extremas, de vida ou de morte. E essa mesma pergunta hoje eu gostaria de fazer para você, para mim mesmo, para cada um de nós. A pergunta foi essa: quem sabe se você não veio ao reino justamente para um momento como este? Quem sabe você não veio ao reino? Quem sabe você não conheceu o reino de Deus para um momento como este? Você é uma Esther. Você é um Esther nesse último dia, nesse último momento da história da Terra. Você é chamado para esta hora. Quem sabe você não está sendo chamado para esta hora para ser uma testemunha de Cristo, uma testemunha da verdade. Você foi chamado para o reino, para a batalha final do reino, exatamente para esse tempo que você está vivendo. Nada é à toa, nada não existe coincidência no reino dos céus, existe chamado. Quem sabe você não veio ao reino agora, quem sabe passou 40 anos, 50 anos, 60 anos, nunca conheceu essa mensagem, mas agora você conhece essa mensagem, porque chegou o momento de você ser levado para esse ponto agora que o mundo está sendo levado. E Deus espera que eu e você façamos as decisões corretas. Quem sabe você está vindo ao reino exatamente para este momento, momento de crise como nunca houve antes. Você foi chamado para esse tempo. Mas muitos, ou aliás, quantos dos que se dizem povo de Deus possuem o caráter de Esther? Quantos estão realmente se preparando para a grande crise que exigirá a maior fé e ação que este mundo jamais viu e que a igreja que se diz de Deus jamais viram? Quantos estão se preparando para isso? Eu posso dizer que poucas pessoas compreendem a enorme crise e as oportunidades, as grandiosas coisas que estão para acontecer, que estão diante de nós nesse momento final. Há um quadro bem maior, irmãos, algo mais avançado, quando nós vamos para o livro de Esther. Ele envolve a grande controvérsia entre Cristo e Satanás sobre a igreja de Deus. A história em Esther é uma ilustração do que deve acontecer no final dos tempos, ou seja, agora. Quando você lê a Escritura e você vê lá falando sobre o final dos tempos, não imagine isso para o período distante, imagine isso para agora. A história de Esther é uma ilustração do que deve acontecer agora, nesses momentos finais que antecedem a segunda vinda de Jesus. E nós temos detalhes surpreendentes ali. Cada personagem, o personagem principal da história em Esther, ele vai ter a sua contraparte na grande controvérsia. Ou seja, cada personagem ali, Esther, o rei Assuerus, Vasti, ele tem um protótipo, ele tem um tipo, ele tem uma referência em alguém ou em alguma coisa agora nessa grande controvérsia final. Ele tem um par, vamos dizer assim.
A história de Esther reflete a última grande crise nos mundos, no mundo visível, no mundo invisível. As experiências difíceis que aconteceram ao povo de Deus nos dias de Esther, elas não são peculiares, elas não serão peculiares, exclusivas apenas àquele tempo, àquela época, àquele momento. João, o revelador, ele olha para o fim dos tempos, lá em Apocalipse 12, 17, ele vê lá a palavra e ele escreve: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o restante, aqueles que sobraram, aqueles que não se corromperam, aqueles que não se misturaram, aqueles que não acharam que tudo era comum, aqueles que não permitiram ser moldados pelas coisas do mundo. Então o dragão está irado contra esses. Você quer saber qual é a igreja de Deus? Você quer saber quem é realmente a igreja verdadeira? Veja, a palavra diz quem é essa igreja verdadeira. Você não vai procurar por placas, você não vai encontrar placa, igreja da graça tal, igreja do evangelho quadrado, retangular, redondo. Você não vai encontrar essas placas, esses nomes. Você vai encontrar características. Nossa, são milhares e milhares de denominações. Qual é o caminho correto? Todas dizem, a minha igreja é certa, a minha igreja é verdadeira. A Bíblia diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes. Eles são poucos, eles são um número pequeno, são um número reduzido, e esses contra quem o diabo está irado são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ora, você precisa fazer uma escolha. Você vai ficar do lado da teologia popular que diz que não é necessário mais obedecer os mandamentos de Deus, porque a graça, ela suplantou tudo, e conta uma história muito bonita até de se ouvir. Nossa, mas é um engano. Ou você prefere ficar do lado daqueles que a palavra diz que são a igreja de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E Deus não aceita que se guardem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9 dos mandamentos dele. É o que está aqui na palavra. Agora, se o seu teólogo não aceitar, se o teólogo, o pastor, o presbítero, o padre, o bispo não aceitar na teologia dele, é outra coisa. Eu prefiro ficar com o que está escrito na Bíblia. Eu espero também que você faça essa decisão de ficar com o que está escrito na Bíblia, porque quem me salva é Jesus, não é o pastor da igreja A, nem B, nem C. Esse é o problema das pessoas. Eu espero que não seja isso um problema para mim, não é, nem para você nessa noite. O dragão está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O mesmo espírito que lá nos tempos de Esther, lá no passado, levou toda aquela coisa toda que foi feita para perseguir aqueles que eram os verdadeiros, no futuro também vai fazer com que aqueles que sejam fiéis sejam perseguidos. Por que são fiéis? Simplesmente porque são fiéis. A história de Esther é a maneira de Deus nos dizer o que está por vir. Mas quantas pessoas estão atentas a isso? Quantas pessoas estão preocupadas com isso? Quantas pessoas acreditam nisso? A história de Esther nos apresenta o que vai acontecer e também nos mostra, nos dá garantia da mão de Deus que está cuidando de toda a história. Quando nós abrimos a escritura em Esther capítulo 1, verso 1 ao 3, nós lemos lá que o rei Assuero, o Assuero que reina da Índia até a Etiópia, assento lá em 27 províncias, sentou-se no seu trono lá na cidadela de Suzã, e ele faz um banquete, não é isso? Nós conhecemos a história. Este é Xerxes, na verdade, esse Assuero aqui, Assueros do Esther 1 ao 3, na verdade é Xerxes o Grande, ele é conhecido como Assueros. Ele reina no século V a.C. Ele seguiu ali o Darius Ristapes, é o pai dele. Ele, o Darius, foi quem fez o segundo decreto que liberava os judeus para que pudessem retornar à sua terra natal e reconstruir o templo. Essa é a história que você vai encontrar em Esdras e Neemias. E Dario, então, ele concede vantagens a eles e eles voltam. Só que Deus também sabia, assim como Deus havia predito, né, aquele cativeiro que duraria 70 anos, Deus previu que um momento também terrível estava se aproximando. E Deus se move sobre Dario para incentivá-los a partir. Então, além de chegar ao cumprimento profético ali dos 70 anos, era a vontade de Deus que eles voltassem para a sua própria terra. Porque Deus sabia que algo estava chegando, aqueles que permanecessem ali, eles iriam experimentar de perto uma prova muito grande. Aqueles que não saem, com base nesse decreto aqui, no segundo decreto de Dario Ristapes,
eles ficam cara a cara com uma grande prova, eles ficam cara a cara com a morte. Na verdade, nós conhecemos a história. Você acha que isso tem aplicações hoje também para nós? Deus, ele nos disse uma outra vez que nós devemos deixar as grandes cidades, por exemplo. Mas muitos do povo de Deus não obedecem a Deus, nem têm intenção de obedecer. Pelo contrário, existem dois extremos aqui. Tem pessoas que estão se mandando para dentro das matas e tem outros que dizem, não, Deus vai me salvar também aqui dentro da cidade. Não é nenhuma coisa, nem outra. Bem, apesar das dificuldades que existem, como também existiam naquela época, hoje você já poderia estar se organizando com relação a isso. Aqueles que estão orando a Deus, estão implorando a Deus por isso, eles terão uma resposta sim. Isso pode exigir um certo sacrifício, mas também vai exigir fé. E Deus vai fazer um caminho para que as coisas não sejam feitas de qualquer forma, porque Deus não é um Deus de confusão. Agora, quando você conhece a vontade de Deus, você precisa agir e seguir o conselho de Deus, tendo certeza do conselho de Deus e não do que você acha que é o melhor. Eu não posso confundir o que eu acho que é o melhor com o conselho de Deus. Tudo bem? O conselho de Deus é uma coisa, a minha vontade, o que eu acho é outra coisa, é preciso diferenciar isso aí. E Deus, então, abre as portas para nós, como Deus fez com os judeus na época de Dario. Mas, permanecer onde Deus nos disse para não ficar é loucura. A crise final que se aproxima diante de nós, ela será absolutamente catastrófica nas cidades. Será algo absolutamente catastrófico nas grandes cidades. Nós vamos ver isso nos próximos estudos. Será muito mais intensa até do que nas áreas mais remotas, afastadas do mundo. Bem, não dá para falar sobre cidades, porque isso agora... Bem, mas é isso que a palavra diz. Hoje, quem sabe, ainda nós temos um tempo favorável, assim como os judeus tiveram na época da Babilônia. E eles estavam sem saber, aqueles que ficaram, prestes a enfrentar um momento de problemas como eles nunca tinham experimentado. Qual foi o problema que eles estavam prestes a experimentar? Um decreto de morte. Não é verdade? Um decreto de morte lá, que o próprio rei assina para que mandassem que todos fossem mortos. Bem, o decreto de morte. Então, os avisos de Deus, você acha que eles são para o nosso bem? Será que nós hoje também estamos num futuro não tão distante, sujeitos a enfrentar uma série de problemas como nunca antes aconteceu? E será que nós precisamos hoje, mais do que nunca, obedecer os avisos e conselhos de Deus? São alguns questionamentos que nós precisamos responder, mas tem muitas pessoas que estão dormindo para isso. Mas há algo bom aqui. Existe a maravilhosa bondade de Deus, e ela é vista nessa preparação de Deus para libertar o seu povo. Nós precisamos agradecer a Ele, porque Ele é tão bom, é tão gentil. Deus sempre mostra uma maneira de libertar o seu povo. Claro que sim, mas nós precisamos obedecê-lo. E se nós não obedecermos a Deus, essa libertação, ela não vai ser para nós. Tenha em mente que as coisas divinas, elas são apresentadas muitas vezes de forma alegórica, e é isso que nós vemos aqui no livro de Esté, por exemplo. E que essas coisas divinas não vão passar sem se cumprirem. Nós, como seres humanos, como seres carnais ainda, fracos, limitados, pecaminosos, nós não podemos refletir totalmente o caráter de Deus, nem entender as providências de Deus, mas existe um princípio divino na atuação da mão poderosa de Deus em toda a história. Isso transcende as limitações humanas, mesmo aquilo que o ser humano não possa fazer ou não possa entender, ainda assim a mão de Deus estará lá para fazer. E é esse princípio que nós vamos estudar. E esse princípio é maravilhoso porque nós nos surpreendemos, porque desde o início ele apresenta ali todos os sinais, todas as indicações de que ele está no controle da história e que essa mesma história que ele está no controle, ela volta a se repetir com ele novamente na história. Isso é maravilhoso. E nós vamos ver isso aqui na presença, né, no agir de alguns dos personagens na história de Esté. Por exemplo, quem é Assuero? Nós já vimos o Assuero carnal, o Assuero que foi o rei, que era o filho do Dario Estapes. Mas nesse grande conflito do bem e do mal, quem representa o rei Assuero? Bem, Assuero, ele é carnal na história de Esté. Ele adora festejar. Assuero, ele ficava bêbado, mas ainda assim, na história, no grande
no contexto esquemático da organização desse exemplo aqui da batalha do bem e do mal. Mesmo Assuero sendo carnal, festejando, ficando bêbado, ele tem um papel importantíssimo aqui, nessa ilustração da crise final. Não é isso? Essa história é uma ilustração da crise final que o livro de Esther nos apresenta. Nós vemos aqui que o livro de Esther nos apresenta uma festa. Essa festa também tem um sentido alegórico. Por quê? Porque o reino de Deus também se trata de uma festa. Deus oferece um banquete. O banquete, ele está sendo aguardado quando do estabelecimento do reino de Deus também. Então, embora esse banquete do Assuero não foi um banquete santificado, ele é um bom elemento para nos falar do banquete do reino dos céus. Então, eu e você somos convidados para um banquete também, para a ceia de casamento do Cordeiro. É isso que fala o livro do Apocalipse. Então, Assuero aqui, ele representa o Pai. Ele está no controle de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Assuero aqui também, dentro do seu limite, ele está no controle de todas as coisas, ele é o rei, a palavra dele é a palavra que está acima de todos, e independente dele ser carnal, dele festejar, dele ficar bêbado, no contexto da história de Esther, repetindo mais uma vez, ele tem uma função a exemplificar, tudo bem? E essa festa também tem uma função, representa esse banquete do reino dos céus. Você vê que as refeições também, era um momento de união, e Deus usou festas também e refeições lá no serviço do santuário, lá do Antigo Testamento. A festa do rei Assuero, embora sendo defeituosíssima, muito defeituosa, é um símbolo muito eminente, um símbolo sombrio, claro, um símbolo defeituoso, mas que representa a grande festa do grande banquete celestial que Deus quer ter entre eu e você, comigo e com você, no reino dos céus. Nós vamos ver por quê. Quando nós vamos para o verso 4, o verso 4 diz que Assuero mostrou as riquezas do seu glorioso reino. Ele mostrou a honra da sua majestade durante muitos dias, e foram vários dias, na verdade foram 6 meses. Durante 6 meses Assuero realizou uma festa. Quando eu era mais jovem, digamos assim, era criança, eu fiquei pensando, nossa, como é que alguém faz uma festa de 6 meses? Ninguém trabalha, ninguém faz nada aqui. 6 meses de festa? Como é que é possível uma coisa dessa? O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando às pessoas, no versículo 4, ele está mostrando ao povo as riquezas do seu glorioso reino. E eu pergunto a você, não é exatamente isso que Deus quer fazer? Deus não nos quer mostrar as riquezas da sua graça, do seu reino, as riquezas do seu caráter, os ricos princípios do reino dos céus? É claro que sim. Efésios capítulo 2, verso 7, diz que ele vem para nos mostrar as riquezas da sua graça em bondade através de Cristo. Efésios 2, verso 7. Então pense nisso. Você foi convidado, eu fui convidado para o grande banquete celestial. Você é convidado a ser um príncipe, um nobre no reino celestial. Você está convidado a conhecer as grandezas do reino glorioso, do seu reino celestial. Você recebeu esse convite para ser parte desse poder majestoso, do poder único do universo, para esse grande banquete com Cristo, onde ele irá lhe mostrar a sua majestade e o seu poder para testemunhar, para transformar as vidas. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz que seremos reis e sacerdotes. Onde seremos reis e sacerdotes? Nesse reino. Seremos reis e sacerdotes de Deus e de Cristo, que poderemos sentar ao seu lado, ao lado de Cristo, no seu trono, e poderemos ver as maravilhas do seu universo, assim como Assuero fez naquele tempo. Estaremos deslumbrados com a glória do céu, da mesma maneira que as pessoas da época ficaram deslumbradas na festa de Assuero, com a beleza, com a glória da corte, e era apenas um reino pecador, era apenas uma glória carnal, uma glória passageira. Imagina a glória que o Supremo Rei tem para te mostrar. E é isso que diz o verso 6. Eles ficaram ali extasiados em ver a glória que estava sendo mostrada. Bem, ali era uma ocasião de indulgência. É o que nós vemos ali no primeiro capítulo de Esther. Não estava glorificando a Deus, mas mesmo assim, o Senhor se utiliza de um evento qualquer que ele queira para realizar a sua vontade
através de homens que estão enganando outros. O ser humano pensa que está fazendo alguma coisa, pensa que está criando alguma coisa, pensa que a vontade dele está sendo feita, quando na verdade é a vontade de Deus. Existe um propósito maior ali e ele não entende. Deus está trabalhando, fazendo os seus planos, e o ser humano pensando que está fazendo os dele, quando na verdade não é. A mão de Deus é quem governa o coração de cada governante, seja ele quem for, seja o que ele pense que for. Na verdade, é a mão do alto quem dirige todas as coisas, para onde vai, para onde deixa de ir, é ele quem domina tudo. Então, Deus está falando aqui conosco, os bastidores, nas sombras. Então, apesar do que está acontecendo ali, Assuero está revelando coisas sobre o futuro que nós não iríamos ver de outra forma. Mesmo que ele possa ter sido enganado pelo Amã, vamos dizer assim, o resultado ali, líquido, no final das contas, é o mesmo que na grande controvérsia haverá, na grande crise final. Deus permite que Satanás ele jogue o seu jogo da sua agenda, e aparentemente parece que ele está ganhando, parece que ele está avançando no mundo, como está enganando as pessoas, mas na verdade Deus está no controle de tudo, e Deus usou Assuero aqui como para representar em determinados pontos a si mesmo nessa grande controvérsia final, para que nós pudéssemos hoje, nós que vivemos nos últimos dias, abrir os nossos olhos para entender coisas que de outra maneira nós não iríamos entender tão facilmente. Então, Assuero representa o grande juiz final. Assuero representa o grande juiz final. A palavra dele é lei, as decisões dele são definitivas, não existe apelo além dele, ele é o rei, ele ocupa simbolicamente ali naquele reino dele a mesma posição, vamos dizer assim, de uma forma alegórica, de Deus, no grande conflito entre o bem e o mal. E é isso que nós vemos aqui. E o verso 5 diz que quando esses dias expiraram, ele faz a festa, e as pessoas estão na cidadela de Suzã, e eles estão ali juntos. E agora aparece outro banquete, dessa vez é apenas para aqueles na cidade do palácio de Suzã, e ali aquela cidade ficava a mais ou menos ali alguns quilômetros, né, ali da região de Babilônia, no Iraque moderno. Então, o que acontece nessa festa aqui? Aparece a generosidade do Assuero. Ele é um homem que está interessado nos seus súditos, e a descrição do palácio nos revela que foi um lugar lindo ali. Um lugar lindo. As pessoas estão tendo uma visão que não tinham antes. Da mesma maneira, aqueles que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro, eles verão o palácio celestial, onde o banquete do reino dos céus será servido. O verso 7 diz que eles estavam bebendo ali, em vasos, vinho real, e o rei estava ali com eles. E Assuero estava ali com certeza alterado, estava fermentado, não é isso? Mas veja, mesmo assim, isso não estava sendo forçado a ninguém. Cristo, ele nunca vai forçar também a nossa vontade, nem a nossa consciência. Nos últimos dias, quando a luz da verdade brilha, e ela brilha agora nos últimos dias, mais do que em qualquer outro ponto da história, mesmo assim, Deus ainda deixa aos seus súditos escolherem a mim e a você, se você aceita ou se você não aceita. Agora, no verso 10 e 11, a história vai começar a ficar um pouco mais interessante. O verso 10 e 11 diz que no 7º dia, quando o coração do rei estava alegre com vinho, ele manda lá os eunucos dele chamarem a rainha. Na verdade, a rainha Vasti. Então aqui mais uma vez entra outro personagem, a rainha Vasti. E o que é que acontece a partir de agora? Ele chama a rainha, para que a rainha venha, para que apresente a sua beleza para os seus súditos. Esse era o propósito do rei. Ele queria mostrar a todo o povo, ao seu povo, os governantes, a beleza da sua rainha. E eu faço uma pergunta mais uma vez a você. Não é isso que Deus quer fazer também com a sua igreja? Não é isso que Deus quer fazer com você, porque a igreja somos nós, apresentar a beleza da sua santidade na tua vida, diante de todo o universo, como uma alma restaurada pelo sangue do Cordeiro? Não é o propósito de Deus se revelar através do caráter do seu povo? Nas Escrituras, uma mulher representa uma igreja. Nada mais apropriado aqui, a rainha Vasti representando também a igreja. A igreja de Deus é a sua noiva. Olha só que ponto interessante aqui. Então, essa relação é muito próxima, é sagrada, entre Cristo e sua igreja. Ele, o noivo, e a igreja é a noiva. Embora
em outros lugares, a noiva seja descrita como a Nova Jerusalém, na verdade, a Nova Jerusalém ela é composta por pessoas, pelo povo de Deus. A Nova Jerusalém representa esse centro do reino de Cristo, o seu palácio, a sua Suzã, e o povo faz parte desse reino. Então, a Nova Jerusalém representa a igreja de Deus também. E o verso 12 diz que acontece algo não esperado. A rainha Vasti se recusa a vir, a obedecer à ordem do rei. E o rei fica irado. É isso que acontece. Agora, imagina comigo, você pode pensar em uma igreja que ela se recusou a obedecer à ordem de Deus. Você pode pensar, a igreja, a noiva do Cordeiro, em algum momento, ela se recusou a revelar a sua glória e o seu caráter. É muito interessante isso aqui, porque a rainha Vasti se recusa. Então, se nós temos essa relação aqui, qual foi a igreja que se recusou? Qual foi a igreja que se recusou a obedecer, que não quis se apresentar ali diante do rei para que ele a apresentasse como o brilho da sua glória diante de todas as pessoas? É claro que você pode pensar. Nós temos aqui alguns exemplos. Primeiro, Israel. Israel falhou. Israel falhou em representar a glória e o caráter de Deus. São os primeiros que falharam. Eles se recusaram a obedecê-lo. Como falham até hoje. Tem pessoas hoje que esquecem que Israel rejeitou o Messias. Tá bom? E que só há salvação no nome de Jesus. Tá claro? Então, até esse momento chegar em Jesus, sem Jesus, não há caminho, não há vida. Eles apedrejaram os profetas, eles foram atrás dos ídolos, rejeitaram o Filho de Deus, eles não podiam mais ser canal de luz para o mundo, como tem pessoas hoje que ainda teimam em pensar isso. Deus teve que depô-los, assim como Assuero depois a rainha Vasti. E então Deus teve de escolher uma outra igreja, um outro grupo de pessoas. Quando a gente fala igreja, esqueça placa, esqueça nome denominacional. Deus teve de escolher um outro grupo de pessoas, assim como Assuero teve de escolher outra noiva. Quem mais falhou também? A igreja primitiva também falhou. Então veja que Deus aqui, né? Você vê primeiro aqui a grande referência de Vasti aqui é Israel. E Israel em si representa o papel de todos aqueles que falharam com Deus. Israel falhou, é o grande falhador. Depois você tem a igreja primitiva que também falhou quando se corrompeu com os príncipes do mundo, quando surge o chifre pequeno, quando surge o papado. Depois falha de novo com o movimento de reforma que surge nos séculos posteriores, nas reformas protestantes, falhou também. Falhou no movimento de 1800, quando surge o movimento milerita, falhou também. Tudo aquilo é falha, tudo isso aí são falhas. E sempre que a noiva se recusar, isso fique bem claro, isso é um padrão divino. Sempre que uma noiva se recusar a não se apresentar diante do noivo, diante do seu senhor, ela será deposta. Tá bom? Ninguém se engane pensando que o padrão mudou, o padrão vai continuar o mesmo. Se a noiva se recusar a se apresentar, se ela falhar a se apresentar diante do seu senhor, ela será deposta, assim como Vasti foi. Israel foi deposto, a igreja primitiva foi deposta. A igreja protestante dos reformadores foi deposta também. Qualquer outro movimento se recusa, se falha, vai ser deposto. Porque o Senhor aguarda, espera que uma noiva pura se apresente diante dele. Tudo bem? Então aqui já fica bem claro, bem estabelecido quem é Vasti, fica bem claro, bem estabelecido quem é Assueros também. Versículo 16 diz que Memucã então chega diante do rei e diz, olha, rei, a rainha não quer vir, e vai ficar uma coisa feia. Nós vemos aqui no versículo 16, você pode ler aí. Então, o que é que ele diz? Olha, o rei precisa fazer alguma coisa. Vasti perde a sua influência agora. Ela não pode mais representar o rei. Não pode mais representar o rei. Ah, eu sou a rainha. Perdeu a condição de rainha, não é mais rainha. Do mesmo jeito, um povo, se não representa mais o rei, não é mais a noiva do rei. Ponto final. Vasti não podia representar o rei. Da mesma forma, Israel, a igreja primitiva, os movimentos protestantes, perderam a influência que Deus tinha dado. E não podiam mais representar adequadamente o rei. Então, os conselheiros estavam com medo. Nossa, vai acontecer muita coisa, então. Vai ter muito desprezo, muita ira. Agora, imagine o que teria acontecido se Israel tivesse cumprido seu propósito. Você acha que nós teríamos tantas guerras da forma que há? Nós teríamos visto tantas coisas ruins, estaríamos enfrentando hoje tantos movimentos
malucos como nós temos hoje? É claro que não. Pelo contrário, essas coisas são resultado disso, da recusa que traz desprezo e ira. Quando os princípios da ordem de Deus são perturbados, isso cria estes resultados. Aqui na história de Esther você vê uma previsão do que aconteceria com a sociedade se houvesse a aceitação dessa perturbação da ordem estabelecida por Deus. É isso que nós vemos hoje. O casamento não é mais o casamento como Deus já terminou. É de outra forma, é preciso que aceite, e isso está causando, não somente isso, mas tantas outras coisas estão causando perturbação da ordem, da forma como Deus determinou. Muito bem. Depois que Vasti ela é destronada, Assuero agora começa a escolher, procurar uma nova rainha. Ele estava, nesse período aqui, em guerra com os gregos, e ele estava ali absolutamente absorto naquilo. E os servos do rei dizem, olha, vamos fazer um plano aqui simples. Tá bom? Vamos trazer todas as mulheres. Vamos trazer todas. E então o rei vai escolher. Agora, outro personagem nessa história é introduzido. O nome desse personagem é Mordecai. Mordecai. Antes de nós descobrirmos quem Mordecai representa nesse grande conflito, nessa grande controvérsia entre o bem e o mal, nós precisamos aprender um pouco mais sobre ele. Quem é Mordecai? Mordecai, ele é um guardião. É o guardião do palácio. Talvez ele fosse o responsável pela segurança do palácio até. Ele pode ter sido responsável pelos eunucos, quem sabe, que guardavam as portas internas do palácio. Olha quanto isso é maravilhoso. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em muitos aspectos, Mordecai realmente ele representa um tipo de Cristo nessa grande controvérsia. Por quê? Porque Cristo é o guardião do caminho para o rei. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E Mordecai simboliza essa obra de Cristo na abertura do caminho para a eterna comunhão com o Pai. É através de Cristo que nós temos perdão dos pecados, é através de Cristo que nós temos o favorecimento a Deus, é através de Cristo que nós temos o caminho para o lar no céu. Sem Cristo é impossível ter acesso ao Pai. Também tem outras maneiras pelas quais o Mordecai representa Cristo, porque ele é o grande antagonista do Amã, quem sabe a pronúncia, né? Ele é o grande antagonista dele. Eles são inimigos de morte, assim como Cristo é o grande antagonista de Satã. Mordecai é o grande antagonista de Amã, Cristo é o grande antagonista de Satã, de Satanás. Veja, é ele quem traz Hadassa. Olha que coisa, é ele quem traz Hadassa, é Mordecai quem traz a Hadassa, que é a futura rainha Esther do verso 7, que por acaso, ele também é o seu primo. Ele adotou ela na sua família quando seus pais morreram. Semelhantemente, meus irmãos, quando os nossos primeiros pais morreram, eles morrem pelo pecado, porque a morte é o resultado do pecado. Cristo nos adota em sua família. O que é que Cristo fez à sua igreja? Ele nos adotou. Você vê que o Mordecai, ele cuidou da menina desde criança, alimentou, cuidou dela. Assim, também Cristo conosco, ele nos alimenta, ele cuida da igreja. Mordecai era alguém que tinha um acesso pleno ao palácio, ele conhecia os acontecimentos da corte, ele estava familiarizado com os processos de juízo, os planos do rei, com a família do rei. Jesus também tem toda a autoridade, tem acesso do céu. Ele está familiarizado com todos os desafios do juízo celestial nessa grande controvérsia. Ele conhece os planos do seu pai e ele é o filho do próprio pai. Ele está íntimo da família celestial. Então veja todos esses paralelos entre Mordecai e Cristo. O verso 8 diz que quando as muitas donzelas se reuniram lá no palácio de Susã, estavam sob a custódia de Hegai, Esther foi trazida. Quando as donzelas foram todas reunidas, então, e apenas então, é que Esther é trazida para a casa do rei. Bem, quando as donzelas estão reunidas, é então que Mordecai envia Esther. Isso aqui é estratégico, essa é uma estratégia aqui. Ele queria que a beleza dela pegasse todos de surpresa. Esther, obviamente, representa a igreja de Deus, mas não é a igreja de Deus a placa, Deus não tem igreja com placa, representa os remanescentes, a última igreja dos últimos dias,
aquela que é apresentada diante do rei, pura, perfeita, mais bela do que todas as outras. E quando você pensa sobre isso, você vê que ali já estão na presença do rei. A maioria das outras igrejas, dos outros movimentos, eles são comuns, na verdade. Eles estão ali na mesma linha, infelizmente, estão apartados com alguma coisa do mundanismo, na doutrina, no caráter, mas a igreja remanescente, não. Esther representa essa igreja remanescente. Que coisa maravilhosa. Quando as pessoas entendem essa mensagem do remanescente, muitas vezes elas vão ser pegas de surpresa, porque elas nunca ouviram isso, elas nunca ouviram essa mensagem, elas nunca perceberam o quão profunda é essa mensagem, o quão completa é essa mensagem, mesmo que você ainda possa, com certeza, encontrar pessoas sinceras que estão em outras denominações, outras igrejas, mas você não vai encontrar nada tão lindo, nada tão perfeito como a última igreja de Cristo na Terra. Com certeza pode ter havido algum ciúme entre aquelas outras mulheres, que eram muito belas também, sobre a beleza de Esther. Quem sabe elas falaram algumas coisas contra Esther, quem sabe elas tiveram, né, algum pensamento de afastar Esther. O livro não fala, com certeza muitas coisas assim aconteceram. E isso quer dizer que também nós não devemos nos surpreender que haja muitas coisas que sejam ditas sobre a igreja remanescente agora. Por exemplo, a igreja remanescente, você é um herege, você é um louco, você é isso, você é aquilo. É natural. Mas ninguém pode contestar, ninguém podia contestar a beleza de Esther, como também ninguém pode contestar a beleza das doutrinas, dos princípios, da verdade dessa igreja remanescente que representa Esther também nos últimos dias. Hegai, ele era o eunuco do rei, ele não sabia o nome de nascimento de Esther, ele só sabia o nome persa dela. E aparece aqui também Mordecai, ele dá o nome Esther para que ela não tivesse que revelar a sua verdadeira identidade de uma forma prematura. O nome Esther, ele significa estrela. Agora, por que esse nome? Como é apropriado esse nome Esther? Esther, estrela. E isso é um símbolo da igreja de Deus, lá no Apocalipse. O Apocalipse diz assim, que Cristo, ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui Apocalipse capítulo 1, versos 16 ao 20. Essas estrelas são os servos de Deus, são os ministros da igreja. É você, quando abre a sua boca para falar de Jesus, para quem quer que seja, você é essa estrela que está na mão direita de Jesus, está na mão de Cristo. A igreja é o mensageiro ao mundo, é a estrela brilhante, que está na mão de Cristo, que revela Cristo aos perdidos. Então, a igreja remanescente, especialmente, é ela que vai instruir o mundo nos mais altos, nos melhores princípios do reino de Deus. Embora a maioria, assim como com certeza as outras lá rejeitassem quando viram a Esther, não é isso? O ensino da igreja também, a igreja remanescente é rejeitado, mas ela é uma estrela, essa estrela brilhante nesses tempos mais sombrios. Que apropriado, hein? Que apropriado que Mordecai deu para Radassa o nome Esther. A igreja representa a Cristo, a estrela brilhante, a estrela da manhã. A mulher vestida com sol, tem a coroa, uma coroa de 12 estrelas. Os homens, né, antigamente, eles olhavam para as estrelas para guiar os seus navios. Os sábios seguiram a estrela até onde estava o bebê Jesus. As estrelas sempre nos mostraram que Deus é eterno e que ele não muda. Da mesma maneira, a igreja revela essa verdade sobre Deus como uma testemunha que brilha no céu escuro. Glória a Deus por isso. Havia muitas outras mulheres que estavam ali no reino de Assuero. Essas mulheres, elas seriam instruídas no caminho de Deus através de Esther. Da mesma maneira, Deus tem muitas pessoas reunidas aí dentro dos salões, com a placa lá na frente, que são sinceras, mas que não são desta obra ainda, mas são parte daqueles que vão receber o pleno convite para que possam seguir a luz maior, a luz completa que eles ainda não receberam. Muitos ainda se unirão a essa grande luz, muitos ainda. Então, o Hegai, ele está impressionado com a beleza física de Esther, mas é o caráter de Esther, é a dignidade dela que lhe agrada. O verso 9 diz que ele rapidamente lhe deu as coisas para a sua purificação.
Esse é o sentido aqui do verso. E deu a ela o melhor lugar na casa das mulheres. Quando Esther chega no palácio, ela não só é fisicamente bela, bonita, não, ela devia ser muito linda, Esther, mas o semblante dela, ele brilha com uma luz especial, ele tem um brilho do caráter de Cristo. O mesmo acontece quando você tem Jesus. O seu semblante irá revelar esse amor e esse poder. Você então será notado. É isso que a igreja deve fazer, revelar o caráter de Cristo para o mundo, assim como Esther fez. E o verso 11 diz que Mordecai caminhava todos os dias diante lá da casa das mulheres para saber como Esther estava e o que deveria acontecer com ela. Pergunto, você não acha que Cristo faz isso também com a sua igreja? Claro que faz. Todos os dias ele cuida do seu povo pessoalmente, da igreja individualmente, para saber se as necessidades estão sendo atendidas. Ele quem nutre o seu povo no medo, ele que ajuda, que orienta. É por isso que é tão importante, irmãos, passar tempo com Cristo todos os dias e aprender a sua vontade. Sem isso você não pode fazer parte da sua igreja. E no verso 12 nós temos um processo de purificação. Interessante processo de purificação pelo que essas mulheres passaram. O plano da redenção também é sobre purificação. A igreja de Deus deve ser purificada, senão ela não pode ser redimida. E o verso diz que esses dias de purificação foram realizados, foram 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com os óleos lá doces para purificar as mulheres. Então nós temos aqui uma purificação, um período de preparação, de purificação das donzelas ali de 1 ano. Se você prestar bem atenção também, a rodada de serviços do santuário, que era sobre purificação, ele também era de 1 ano. Esther aqui, ela é purificada antes de se apresentar diante do rei. Ela precisa obrigatoriamente ser purificada antes de ver o rei. Da mesma forma, a igreja remanescente, ela também será purificada se ela for ver o rei. E ela vai ver o rei, ela precisa ser purificada. Esther é esse símbolo. E quando Esther entra diante do rei, as escrituras dizem que ele amou Esther mais do que todas as mulheres. Agora você entende aqui o que está dizendo. Ele ama Esther, ele ama a igreja remanescente dele dos últimos dias mais do que as outras. Os outros, aqui diz que ele amou também, ele gostava, né, dentro daquela cultura que havia ali. Mas Esther era, na verdade, que ele amava. É isso que está dizendo. E ele fez de Esther sua rainha no lugar de Vasti. O rei fez um grande banquete, verso 18, fez uma grande festa, e ele começou a dar presentes às pessoas. O que é que Cristo faz quando ele estabeleceu a sua igreja? Ele derramou o seu espírito, lá na chuva do Pentecostes, e Efésios 4, verso 8 diz que ele subiu às alturas e ele concedeu presentes. Na sua Bíblia em português, na nossa Bíblia tem, ele concedeu dons aos homens. O que é um dom? Dom é um presente. Então, quando o rei Assuero ele dá presente aos homens, quando Esther se torna rainha, também é uma festa ali, né, para comemorar o seu amor por ela. E Jesus faz a mesma coisa com a igreja. Ele vai dar os dons, que são os dons do Espírito, e ele faz uma grande festa, porque ali nos céus ele está cumprindo uma festa do Pentecostes ali, porque ele está redimindo, comemorando a remissão da sua igreja. Olha que coisa tremenda. Aqui para finalizar esse primeiro ponto, nós vemos algo interessante aqui no capítulo 2, versos 21 e versículo 23. Esse é um evento aqui que prepara o palco para a grande crise lá com Esther. É algo que parece aqui que não tem tanto sentido, né? Mas nós percebemos aqui que Mordecai, ele conhece um complô para matar o rei, não é isso? Versos 21 e verso 23. Então nós percebemos aqui que Mordecai, ele é o informante de Esther. Ele quem diz para Esther as coisas que estão acontecendo, ele está informando Esther, ele é o informante de Esther. E isso, em certo ponto aqui, representa o Senhor Jesus mais uma vez, porque ele é o informante da sua igreja, através do Espírito. E tudo o que acontece com a sua igreja, qualquer coisa que está ali em colisão para acontecer com a sua igreja, ele é quem está ali para avisá-la, para que ela se prepare. Assim como Mordecai, Cristo mantém um olhar atento e alerta sobre o seu povo, nos mínimos detalhes, em qualquer perigo, em qualquer dificuldade. O Mordecai se sentava no portão, e veja que Cristo aqui, ele está nesse portão que nos leva ao reino dos céus.
e ele sabe todas as tramas de Satanás, e ele nos guarda e ele nos avisa. Então são incríveis esses símbolos aqui. São maravilhosos entre esses personagens, e nós vamos perceber que isso aqui é um tipo da grande crise final que o povo de Deus irá enfrentar antes de Jesus chegar pela segunda vez. Nosso próximo encontro, nós vamos pegar um pouco mais sobre essa história, e nós vamos aprender sobre esse plano do inimigo para destruir o povo de Deus em um único dia. E nós vamos perceber o quão maravilhoso é saber que o nosso Senhor, ele se encontra do nosso lado. Nós temos ele a todo momento para nos guardar, para nos informar. E nós só temos de louvar o seu santo nome. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça, mais uma vez e sempre, em nome de Jesus. Amém.